interessante que vai servir assim de base para todo mundo pro resto da vida agora, independente da profissão, mas para nós em especial, porque acham que a gente vive de luz. Então, tipo, se a gente fizer trabalho de graça, tá tudo bem. Deus vai abençoar ela de algum jeito. Deus abençoa, mas não é bem assim que funciona. Vivemos num mundo capitalista e a gente precisa entender que a gente também quer dinheiro, né? Então é o seguinte, se eu chegar para qualquer pessoa agora, vamos supor, vamos chegar na pessoa, vamos inventar uma pessoa aqui. João, a gente vai dar uma notícia ruim para João. João, é o seguinte, tem um parente, tem uma pessoa na sua família que está muito doente e que vai precisar ser internada e fazer uma cirurgia. Só que essa cirurgia custa 100 mil reais. Se não pagar, não faz. A pessoa morre. João não tem 10 reais no banco guardado. Mas João ama muito essa pessoa. Você acha que João não vai arranjar esse dinheiro? Vai, com certeza. João vai fazer de tudo um pouco, mas aquela pessoa não vai morrer. Ele vai na televisão, ele vai na rádio, ele vai fazer uma rifa, ele vai procurar não sei quem, ele vai procurar o parente mais rico, ele vai fazer um empréstimo, ele vai vender a casa, ele vai fazer qualquer coisa. Mas aquele parente não vai morrer, porque João vai fazer o quê? Vai se mobilizar. Ele vai buscar resolver, porque aquilo ali é importante para ele, aquilo ali é uma prioridade. E isso é a mesma coisa dentro do consultório. Ai, doutora, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, beleza, o senhor não tem dinheiro? Então, assim, o que eu posso fazer é o quê? E isso daí ter carta na manga sempre. Ai, você não pode fazer, então não vou fazer. Não, vamos facilitar. Você não vai fazer, então, olha, aqui era 5 mil reais, eu consigo fazer por 4.500 e dividir em 10 vezes no cartão. Mas, doutora, eu não tenho cartão. Aí é uma questão sua. Aqui eu tô dando o passo que eu posso dar. Eu não posso fazer mais. E bota autoridade no que tá falando sem ser grosseiro, sendo empático, sendo carinhoso, porque de fato, às vezes a pessoa não tem mesmo dinheiro. Mas se aquilo é importante para ela, ela vai dar conta. Não é você que tem que ter caridade daquela pessoa. E quer saber? Olha, não consigo dar uma estimativa em percentual porque é genérico, né? É empírico, mas se eu tivesse que falar, eu ia falar que 99% dos veterinários que ajudam leva na testa depois. Sacana, ele disse que não tinha dinheiro, mas olha o carro dele. Caraca, não tinha dinheiro, mas olha não sei o quê. Diga se não é. Já não viu situação parecida? Então, Ele não me chega lá com importa. Hilux querendo uma promoção. Então, não me importa se ele tem ou não tem dinheiro. Ele vai me dizer o que ele quiser e eu vou dizer o que eu quero. Olha, eu posso te ajudar até aqui. Daqui eu já não posso mais, eu sinto muito. E pronto. Você está estipulando como é a regra do seu jogo. Porque ali, a clínica é sua, você tá ali, aquele lugar ali, quem manda, quem tem autoridade e respeito é você. Por que você vai deixar um tutor dizer o que quer e o que não quer? É claro que a gente não faz isso com autoritarismo, com falta de respeito, nem olhando pra cara dele e falar, me respeite. Não, respeito a gente ganha quando a gente dá. Não é quando a gente pede. Então a gente vai tratar com respeito, com carinho e vai mostrar autoridade. Eu me valorizo, eu me respeito, eu escolhi essa profissão por amor, mas é essa profissão que leva pão para minha casa. Tem, a Laura comentou aqui, né? Também tem, além dos tutores, a gente ainda tem que lidar com os protetores que acham que a gente é o Deus e tem que resolver tudo que surge para eles. Ele já manda pra gente, a gente tem que dar um jeito, a gente tem que fazer mil coisas. Tem, os protetores eles exigem às vezes mais do que alguns tutores, mas eu acho que para esse pessoal a gente pode fazer parcerias, pode estipular até onde a gente pode ir também. Então, assim, eles têm uma vontade de fazer isso, isso e isso. Então, você pode sentar com os tutores, os protetores que forem aparecer na sua clínica e falar: olha, senta aqui. A regra da clínica é essa. Você gosta? Topa? Topo. Não, não topo, doutora. Fica à vontade. Sabe quantos médicos veterinários registrados existem? Mais do que 240 mil, tá? Médicos veterinários atuantes tem mais de 182 mil.
É muita gente por aí, por que que você tem que ficar agradando a todo e a todos? Então você faz aquilo que faz sentido para você. Porque se você é a dona da clínica, você tem luz para pagar, boleto para pagar, aluguel para pagar, ou você tem coisas a serem pagas. Você precisa ter noção do quanto você tem que ganhar. Então não dá para ficar fazendo caridade o tempo todo. Quais são as profissões que fazem caridade o tempo todo? Por que que você tem que fazer? Alguém acredita nisso? Beleza. Quem acredita é ele, não eu. Então, assim, aqui é como eu acredito. Quem vier pra cá, seja bem-vindo aos modos. Tem um pessoal que brinca assim, na minha casa eu aceito cachorro. Quem não gosta de cachorro nem vem na minha casa. E é assim. Aqui eu cobro sobre isso. Se você não quer pagar, são as minhas regras. E eu respeito e me valorizo. Quando a gente mostra isso, as pessoas reconhecem e valorizam a gente também. Puxa, ela é retada, né? Rapaz, ela sabe o que quer. E eu vou pagar. Fulaninho, ó, faz um cheque, faz um pix, faz não sei o quê, manda o cartão. A pessoa respeita. Porque sabe que você tem o seu valor e você, mais do que ninguém, reconhece o seu valor. É presença de espírito, sabe? Sabe aquilo que o pessoal fala, presença de palco, quando tá lá no teatro? É a gente dentro do nosso quadrado. Eu me respeito. E não é qualquer pessoa que vai fazer com que dizer como é que eu tenho que fazer. Claro que todo mundo pode dizer, mas eu já tem um parâmetro. Se eu achar que faz sentido o que você está falando, eu posso até mudar. Mas a princípio, não vou mudar só porque você acha que tem esse direito, sabe? Tem uma questão também que é da gente não poder recusar o atendimento. Se a gente for o único veterinário ali disponível, a gente sabendo que aquele tutor não vai pagar, a gente não pode recusar. É outra coisa que também vai acabar frustrando a gente. Então, aí vai entrar a sua expertise, aí vai entrar aquilo que você acredita, né, do que é importante para você, para o animal, para a pessoa ali. Então, assim, não tem uma dica exata, mas o que vale pensar é o seguinte: se isso é uma lei e eu preciso fazer isso, eu vou estipular aqui de alguma forma no meu orçamento mensal, eu tenho um valor de X para pagar todo mês de boleto, de luz, de funcionário, de tudo, não sei o que é X. E eu vou colocar aqui um valorzinho a mais de solidariedade, de atendimento. Ninguém precisa saber, mas você sabe. Então, quando chegar uma situação dessa, você não vai ficar chateado quando tiver que atender, porque você já sabe que esse valorzinho tá lá. Agora você vai atender com muito respeito, muita autoridade, mostrando para o tutor que você faz isso porque você é uma pessoa responsável e sabe que isso é importante. Mas não vai dar a entender para ele que você é boazinha demais, porque ele vai falar isso lá onde ele mora, no dia seguinte vão ter 10 batendo na sua porta dizendo é de graça, tem que me atender. É emergência, não pode negar. Então você vai fazer isso de uma forma onde você mostre respeito, sabe? Para que evite lá na frente, né? Daqui a pouco você vira, tipo assim, você tem que fazer, mas até onde realmente eu tenho que fazer? Então vale a pena você ver aonde você pode fazer e o animal pode voltar para casa ou coisa do tipo ali. Você cuida da emergência que está acontecendo e depois passa a bola para ele dar uma sequência em casa de uma forma, né? Ou em algum outro lugar, enfim. Mas vale a pena a gente se organizar, porque essas coisas chateiam e chateia muito. Porque ele não vai chegar bonzinho dizendo, tipo assim, olha, eu sei que vocês têm que atender assim, assado. Ele não vai chegar generoso com a gente dizendo, me ajude, né? Porque vocês têm que me ajudar. Ele vai chegar peitando e falando, você tem que me atender. Isso daí mexe com a gente. Porque a gente não gosta de ser mandado por alguém autoritário. Quase ninguém gosta. A gente já vai ficar pé. Mas aí a gente vai lembrar, eu vou atender sim, porque isso já está no meu orçamento, isso não vai me dar prejuízo. Vamos lá, sim, senhor, vamos lá. E você vai atender tranquilamente, fazendo o básico que tem que ser feito para salvar a vida daquele animal. E depois, quando ele estiver estabilizado, você encaminha ele para outro lugar ou coisa do tipo. O que tinha que salvar a vida daquele animal, você fez. E agora eu vou te encaminhar outro lugar para poder fazer, se ele precisa ficar hospedado aqui, não tem 24 horas, internamento, né? Então eu vou te encaminhar o internamento e agora é com o senhor. Né? Eu não tenho internamento, não tenho como ficar com o seu animal aqui, não tem lei que me obriga a ficar com o seu animal, porque se eu não tenho internamento, não é? Então, eu acho que facilita quando a gente está preparado. Vale a pena a gente se organizar e estar preparado para muitas situações. Primo, não estou preparada para tudo. Como vamos começar a pensar no que pode vir e como é que eu vou reagir?
Se for pega de surpresa, é capaz da gente fazer alguma besteira ali e depois até se arrepender. Então, questões como essa, que vai acontecer um dia na sua vida, uma, duas, três, várias vezes, se esse orçamento já está separadinho lá, você vai atender com um sorriso no rosto. E isso não vai te deixar estressada, né, durante o dia.